Olá, amiguinho. Nós outra vez vamos falar de estatística e agora nós vamos falar de outro assunto importante. Talvez estamos começando a entrar na prática da estatística, que é o quê? As classes. Bom, eu já sei o que é um universo, eu já sei o que é uma amostra, e agora eu pego essa amostra e particiono, eu divido em pedaços, em grupos menores, em subgrupos, em subconjuntos, que devem estar em rol, ou seja, devem estar em ordem, crescente ou decrescente, pouco importa. Vamos dar um exemplo aqui para a gente ir direto desse conceito de classe. Classe é isso, é agrupar. Eu tenho aqui uma amostra de latas de óleo e nós temos aqui diferentes medidas que foram vistas. Ó, uma de 980 mililitros, outra de 990, outro de 1000, outro de 970, outro de 980, tá vendo? Vamos colocar isso aqui em classes? Sim. Vamos colocar em rows disjuntos, ou seja, o mesmo elemento não pode estar em duas classes diferentes, né? Então eu separei primeiro os que eram menores que 940, 940, depois aparecem 3 vezes medidas de 950, depois 970, 980 e assim. Aí você vai me perguntar, Paulo André, esse 1020 aqui não está na nossa amostra. Mas quem foi que disse que a classe tem que estar na amostra? Eu tenho que dizer que ela é o limite, para quando a gente for necessariamente mostrar. E a amplitude de uma classe é do início, a diferença entre o início e o fim, exatamente para saber o tamanho que ela vai ter. Calma, vamos ver isso num exemplo? Com calma. Primeiro, vamos lembrar dos valores que a gente dividiu aqui, certo? Tá bom. Estão em ordem, classe 1, classe 2, classe 3, 4, 5 e 6. Agora vamos ver a representação. Como é que eu represento? Olha só, lembra do intervalo aberto e intervalo fechado? Ó, o 900 ele faz parte, intervalo fechado. O 940, que é a próxima classe, intervalo aberto, ele não faz parte. Por quê? Porque ele está fechado na próxima. Noção de intervalo. Isso tudo aqui contém o rol número 1, que é a primeira classe. E assim nós vamos fazer para todas as classes. Ok? Outra coisa importante, como a gente mostrou lá, o cálculo da amplitude. Ó, de 940 para 900, a amplitude é 40. Então aqui nós temos a amplitude de cada uma dessas classes. Por quê? Eu não posso ter, estatisticamente importante às vezes, saber que eu tenho classes que são muito grandes ou muito pequenas para poder dividir corretamente. Ok? E importante aqui saber que o intervalo sempre é à esquerda, a gente deve tradicionalmente mantê-lo o quê? Fechado. Ok? Então a gente inclui à esquerda sempre o número que eu sei que contém na minha classe. Tá bom? Bom, amiguinho, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.